apesar do avanço da tecnologia, ainda não é possível sentir o aroma dos alimentos pela televisão ou smartphone. É uma pena, viu? Porque o programa A Origem das Coisas de hoje está com cheirinho de canela. Você já comeu ou ouviu falar em cinnamon roll? É um pãozinho doce de canela que lembra muito um rocambole e tem caído cada vez mais no gosto dos brasileiros. Apesar de ter surgido na Suécia após a Segunda Guerra Mundial, a sobremesa se popularizou nos Estados Unidos e de lá para o resto do mundo com diferentes coberturas, recheios e versões. Meu nome é João Mazer, tenho 39 anos e sou empreendedor. Sempre tive vontade de empreender, mas começou na pandemia e a gente identificou uma oportunidade onde as pessoas estavam em casa, não tinha como sair, estava todo mundo preso e todo mundo tinha que pedir alguma coisa de delivery. E foi uma alternativa de complementar a renda. A ideia surgiu em 2020, a gente começou a pesquisar o mercado, junto com a minha irmã, eu comecei a pesquisar o mercado, a gente começou a entender como é que funcionava e em junho de 2020 a gente inaugurou a operação completa do jeito que é hoje, com as embalagens todas desenhadas, com uma marca já construída, uma marca já estruturada. E a ideia de abrir uma loja foi ter a primeira loja monoproduto de cinnamon roll de São Paulo. Então hoje a gente é a primeira loja especializada em cinnamon roll de São Paulo. O cinnamon roll, ele é um pãozinho de massa bem fofinha, enrolado com manteiga, açúcar mascavo e canela. O cinnamon roll é da Suécia, os suecos que descobriram. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, assim, vindo essas especiarias, a canela. Então, e a canela lá é muito adepta assim com o clima, que traz esse conforto assim, por lá ser muito frio. Então traz esse conforto assim quando a gente come alguma coisa com canela, ainda mais se você esquentar um cinnamon roll, por exemplo, no micro-ondas ou no forno por um tempo, dá essa sensação de que você tá mais aquecido, sabe? Então foi na Suécia. O cinnamon roll aqui no Brasil faz pouco tempo assim que tem registros, foi mais porque tem uma franquia muito famosa nos Estados Unidos. Então, os brasileiros vão para os Estados Unidos e para a Suécia e vão experimentando lá, e aí tem poucas lojas no Brasil de cinnamon roll ainda, tem poucos registros assim. O cinnamon roll hoje é popular nos Estados Unidos. Então tem as maiores franquias de cinnamon roll são dos Estados Unidos. E como eu morei lá, então eu trouxe um pouco desse desejo de cinnamon roll para o Brasil. A gente começou a vender em casa, ficamos 4 meses trabalhando em casa e depois a gente abriu essa primeira loja, que foi aqui na Bela Vista, como intenção de ser apenas delivery. Então a gente abriu a loja da Bela Vista com a intenção de ser delivery, porque a gente já não conseguia mais atender os pedidos em casa. E aí a gente resolveu fazer um espaço para as pessoas também comerem aqui no local. Apesar de ser pequeno, as pessoas conseguem comer aqui no local também e ter uma experiência, um cheirinho de canela, ter um atendimento diferenciado, um produto fresquinho na hora para o cliente. A gente fez pesquisa de mercado, a gente entendeu como é que funcionava o mercado, a gente pediu vários deliveries para entender quais eram as opções que tinham de cinnamon roll ou de sobremesa americana, e a gente identificou uma grande oportunidade, principalmente no delivery, em trabalhar produtos de qualidade e uma embalagem, uma experiência para o consumidor. O cinnamon roll tem várias formas que dá para ser feito, assim, até na massa dá para você modificar. Dá para você fazer com massa folhada, dá para você fazer ela mais fina. Dá para você enrolar por dentro outros recheios, colocar frutas.
E por cima também, colocar outros recheios, doces, coisas por cima ou por dentro também. Na panificação, o ponto da massa chama ponto de véu, que é quando você puxa assim e a massa não quebra assim, ela fica um véu mesmo. E aí é quando você vê que já pode tirar da amassadeira e aí é quando a gente espera mesmo para poder abrir. Hoje a Bake Bun tem 12 coberturas de cinnamon rolls. Então o meio do cinnamon roll é sempre o mesmo, é uma massa fofinha, recheada com açúcar mascavo, manteiga e canela, e as coberturas que variam. Hoje a gente tem 3 coberturas que mais vêm. A primeira cobertura é a cobertura especial que a gente chama, que é um creme à base de cream cheese, açúcar e manteiga, que é o tradicional, é o que as pessoas mais gostam hoje. O segundo que mais vende é o caramelo com noz pecan, que é o caramelo a gente faz aqui. O caramelo é livre de corantes e de conservantes, então a gente só usa manteiga, açúcar, baunilha e creme de leite para fazer o nosso caramelo, com noz pecan. A gente compra noz pecan de uma família no sul. E o chocolate belga, a gente usa o chocolate belga Callebaut. O chocolate belga é o terceiro cinnamon roll que mais vende. O que a gente mais usa aqui é farinha, cream cheese e chocolate belga. Esses são os itens que mais vendem, que a gente mais usa aqui. Então a gente tem farinha, a gente usa a farinha premium da Anaconda, uma farinha de primeira qualidade, é o que eles têm de melhor hoje. É um fornecedor também homologado e parceiro da Bake Bun. A gente trabalha com chocolate 100% belga da Callebaut, também parceiro da Bake Bun. E a gente trabalha com cream cheese da Catupiry, que são o que há de melhor hoje no mercado. Legal falar da canela, a gente trabalha com uma canela importada do Vietnã. Ela tem um índice de óleo muito mais alto que as canelas que a gente encontra no Brasil. E isso é um diferencial muito grande da Bake Bun, de a pessoa sentir um gosto de canela diferenciado, esse cheirinho de canela diferenciado. E a gente também trabalha com açúcar mascavo, que é um açúcar mascavo premium. E geralmente o açúcar mascavo ele tem uma certa sujeira, né, no processo produtivo. E a gente tem hoje um parceiro do interior que faz para nós um açúcar mascavo super de alta qualidade. Quando eu fui para os Estados Unidos tentar fazer meu intercâmbio, mas eu acabei voltando por conta da pandemia, e aí lá eu conheci o cinnamon roll. E aí eu voltei, e aí eu procurando formas de voltar para lá, juntar dinheiro, aí eu pensei em vender cinnamon roll. Testei a receita, fui testando várias receitas até achar alguma que se parecesse mais com a que eu experimentei lá. E aí eu achei uma que pareceu muito com a que eu comi lá. E aí eu comecei a vender. Agradeço muito, né, a confiança de todos no trabalho do Luiz. Desde pequeno, desde quando ele nasceu, ele sempre gostou de cozinhar, né? Ele levava para a escola waffle com Nutella, né? E levava escondidinho ali na mochila para estar vendendo para os amigos. E aí a gente foi aperfeiçoando a cada dia, cada mês ele inventava um prato diferente para fazer em casa. E a gente ia vendo, né, que ele realmente era um menino diferenciado, né? Nasceu com dom, a gente nunca colocou ele para fazer curso, sempre ele pesquisava e vinha com essas novidades, né? Surpreendendo a gente. Então, ele foi para os Estados Unidos, né? Com 12 anos, morar lá com meu irmão, né? Foi uma decisão bem, né? Para um jovem de 12 anos. E eu também senti muito orgulho dele, de ver essa decisão dele. E foi para lá, a mãe chorava todo dia, né? Mas eu sempre segurava ali a força e acreditando que seria muito bom para o futuro dele. Só que a pandemia veio, interrompeu, né, o sonho dele de morar nos Estados Unidos, ele voltou e quando ele estava nos Estados Unidos ele experimentou o cinnamon rolls. E aí ele veio com aquele, né, nossa, eu experimentei um pãozinho delicioso de canela, açúcar mascavo e manteiga, eu vou fazer para vocês. E a gente ficou assim, não é possível que ele vai conseguir. E conseguiu fazer, e aí toda a família experimentou, e aí falou, não, Luiz, pode vender que vai ser sucesso. E aí a gente já está aí uns 2 anos vendendo nas feiras, fazendo entregas em Brasília, né? Até fora de Brasília o pessoal faz encomenda.
Os desafios para conseguir os primeiros clientes foi que, como a gente abriu na pandemia, a única maneira de a gente se comunicar com esses clientes era através do Instagram e dos aplicativos de delivery. Era essas maneiras que os clientes conseguiam se comunicar com a empresa. Então a gente investiu muito numa marca legal, uma agência que cuidasse das redes sociais e um aplicativo que pudesse também dar um suporte para os clientes conseguirem ter o produto. As maiores dificuldades que a gente teve no início do negócio foi manter realmente um padrão de produto, ouvir muito o cliente e conseguir fazer essa adaptação de gosto do cliente, que a gente trouxe um produto que é americano, né? E a gente chama de deixar ele um pouco mais brasileiro. Então, entender o gosto dos clientes, entender o que eles gostam, índice de compra, grau de satisfação, índice de recompra. Então essas foram as primeiras dificuldades. E acho que mais claro para todo mundo, a dificuldade de captar recursos para investir. Então até hoje a gente tem muita dificuldade de captar recursos para investir. Todo o nosso crescimento foi com capital próprio. Falando como empreendedor hoje, a nossa maior dificuldade que quer expandir é conseguir crédito para expansão. Então hoje o que a gente mais tem, o que a gente mais precisa é crédito para expandir e é o que a gente mais tem dificuldade. A nossa segunda grande dificuldade é treinamento do time e manter o time 100% alinhado. Então ter comprometimento com o time, ter essa parte mais bem alinhada e estruturada. Hoje a Bakeban tem 3 lojas físicas. Então a gente tem a Bela Vista, em São Paulo, tem no Shopping Vila Olímpia, também em São Paulo, e tem uma loja no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. No total, hoje a gente tem 18 funcionários e 3 gerentes que gerenciam as lojas. Toda loja tem um gerente, então a gestão entre os colaboradores é feito muito colaborativo, de as pessoas se ajudarem. Apesar de ser muito difícil implantar isso, né? Até pelo nível que a gente tem hoje de cobrança para ter um atendimento premium, para ter um atendimento que deixe o cliente realmente satisfeito e volte. Mas o que a gente acredita na nossa gestão é uma gestão colaborativa, uma pessoa ajudando o outro. Inclusive, tem vários estudos que comprovam que quando as pessoas umas ajudam as outras, a empresa se desenvolve muito mais. Existe uma curiosidade que quando surgiu o Cinnamon Roll, por conta da escassez de ingredientes, o Cinnamon Roll era mais fininho. E aqui a gente já não faz assim, a gente já faz ele maiorzinho assim. Após quase 8 décadas de criação, o Cinnamon Roll não se limita a um pãozinho doce da Suécia. Mesmo com a popularidade nos Estados Unidos, hoje a receita se reinventa em novas versões a gosto dos consumidores. Existe uma curiosidade que quando surgiu o Cinnamon Roll, por conta da escassez de ingredientes, o Cinnamon Roll era mais fininho. E aqui a gente já não faz assim, a gente já faz ele maiorzinho assim. A gente já experimentou fazer ele mais fininho, mas a massa não fica tão fofinha. Mas quando se faz com a massa folhada, fica bom fazer com a massa fininha. A nossa produção começa desde o início da semana, quando eu e meu pai, que é quem me ajuda na produção, a gente sai para fazer as compras. E aí lá para quarta-feira que a gente começa realmente a produzir as massas, porque quinta e sexta
que começam as feiras, que é no Parkway, que a gente participa, e sábado, que é a do Lago Sul, que a gente está aqui hoje. E aí, quinta-feira, eu começo acordando cedo, produzindo o Cinnamon Rolls para a feira que vai ser à noite, né, no Parkway. E aí eu pego o ônibus, vou para a escola, depois eu volto para casa. E aí na sexta-feira também a mesma coisa, eu produzo de manhã para a feira de à noite do Parkway. Depois eu vou para a escola e à noite eu faço para a feira do Lago Sul. A gente também trabalha com encomenda com um dia de antecedência, a pessoa pede, porque como a gente tem que ser sempre feito no mesmo dia, para o Cinnamon Roll ser sempre fresquinho, a gente pede um dia de antecedência. Então hoje tem até caixas aqui para a gente entregar depois da feira. O mercado gastronômico em geral é muito lucrativo, tem uma margem muito boa. O que manda nesse mercado é o volume. Então, você imagina um produto que pouca gente conhece, que pouca gente compra, a gente precisa de demanda. Então, a gente precisa de gerar experiência, a gente precisa gerar compra, a gente precisa gerar recorrência, a gente precisa gerar conhecimento para esse cliente vir comprar o produto. E a gente tem números que são bem legais, que hoje 98% das pessoas que compram gostam do produto. É difícil uma pessoa que compra e não gosta. Tem as pessoas que naturalmente não gostam de canela, mas a pessoa que gosta do produto aprova. Então a gente tem 98% de aprovação e a gente tem um índice grande de recompra. Isso que nos conforta, que nos faz a gente seguir expandindo. Que 70% das pessoas que compram voltam a comprar o produto. O negócio atualmente é um negócio muito bom economicamente, é um negócio de altas margens, porém a gente precisa de volume, a gente precisa de volume de venda para a gente rentabilizar ainda mais o negócio. A massa em si demora bastante tempo. Essa parte começa, o meu pai me ajuda, assim, tem a amassadeira, que é quem ajuda no nosso processo. No início a gente amassava na mão. Começou assim, no nosso primeiro ano de empresa a gente amassava na mão, só que aí depois ficou muito puxado. Quando a gente começou essas feiras e começou a ter muita encomenda, aí a gente comprou essa amassadeira para auxiliar a gente. E aí depois que começa as massas, assim, demora em torno de 1 hora amassando. Aí depois também a gente espera 1 hora fermentando. Aí depois abre as massas, aí essa parte sou eu, que abro as massas, enrolo, corto, coloco nas formas. E aí começa a segunda fermentação, que espera também mais ou menos 1h30, crescendo, para conseguir colocar no forno. Aí depois que assa, tem os glazed, que é os com a cobertura que faz depois, logo que sai do forno, que tem que ser com ele quente para a cobertura ficar daquele jeito meio crocante, que é a de açúcar. E aí é mais ou menos desse jeito que funciona o processo. A Fine Rolls eu gosto muito de fazer tudo assim desde o processo, desde as criações, que sempre assim, tem várias coleções que eu vou criando, tipo assim, para Páscoa, todo ano eu vou criando novos sabores, a gente vai criando fotos, aí eu sempre crio assim umas semanas antes, aí eu vou no papel assim, anoto tipo, tal coisa vai ficar legal, tal sabor, e aí eu vou sempre criando, e é uma parte que eu gosto muito, essa parte da criação, e eu quero levar para a vida, assim, eu acho. A gente pensa muito em abrir franquias, abrir uma loja, mas é algo assim que por conta da parte financeira a gente ainda não tirou do papel. A partir do momento que ele veio com a ideia do Cinnamon Rolls lá dos Estados Unidos, né, ele morou em Orlando, e aí a gente falou, Luiz, vamos começar, vamos ver como que é, né? E aí, como eu trabalho, eu sou servidor público, minha esposa também, nas horas vagas que a gente tem, vamos abraçar essa causa, né? Realizar esse sonho dele. E aos poucos a gente foi fazendo, fomos sofrendo no começo, fazendo a massa na mão mesmo, aquela luta, se adaptando, né, a tudo. E aí enquanto isso o Luiz ele ia comprando tudo. Tudo que você vê hoje na mesa de marketing,
tudo é ele que decide, uniforme, tudo ele que compra, as caixas, o laço, todo detalhe que você vê, ele faz com muito carinho para o cliente. E é decisão dele, a gente não compra nada com a nossa decisão, sempre é dele. Só algumas coisas, lógico, a área financeira, quando é para estar vendendo, né? Fazer entrega, aí eu entro, mais minha esposa, né? Para a gente estar ajudando ele, que ele não pode estar fazendo. Mas o Luiz a gente incentivou muito, né? Participando das feiras, ajudando ele nessa divulgação, né? Sempre no momento que eu posso, eu estou aí ajudando ele. Então isso é muito importante para a gente. A família toda se sente, né? Assim, com muito orgulho de ter um jovem, né? Com muito profissionalismo. Nossos clientes hoje são predominantemente mulheres, então 60% dos nossos clientes hoje são mulheres, de 25 a 45 anos, e eles compram o nosso produto de 3 formas. Em loco, na loja, então eles podem vir na loja comprar, compra pelo aplicativo de terceiro ou nosso aplicativo próprio. Como a gente divulga isso para os clientes? Através de redes sociais e e-mail marketing que a gente tem no nosso aplicativo. Hoje a gente estabelece relacionamento com os clientes através de promoções e cartões de fidelidade que a gente tem através do nosso aplicativo e interação ativa no Instagram. Hoje em dia eu acho que um negócio sem Instagram é muito difícil assim ir para frente, porque eu não me vejo assim sem o Instagram como ferramenta assim de divulgação. O grande diferencial da Bakeban é trabalhar com produtos de excelente qualidade, de proporcionar uma experiência. O cliente que compra o produto da Bakeban, ele não compra um produto, um cinnamon roll, um pãozinho enrolado, nada disso. Ele compra uma experiência, ele compra um aconchego, um abraço, é isso que ele compra. Quando ele recebe o produto, ele fica feliz, ele tende a ter uma experiência, a trazer uma memória afetiva, a trazer uma lembrança legal, e quando a pessoa acaba de comer, ela se sente realizada. Isso que é a Bakeban. Os planos da Bakeban é continuar expandindo. Então a gente em 2022 a gente abriu 2 lojas, uma no Shopping Vila Olímpia e uma em Ribeirão. E o plano para 2023 é a gente abrir mais 6 lojas. Por enquanto a gente trabalha só com lojas próprias e a gente está pesquisando e está estruturando o negócio para virar franquia no futuro. Mas por enquanto a gente vai abrir só loja própria. A dica é sempre pesquisar muito o mercado, sempre estabelecer, conhecer o cliente, ver o que o cliente deseja e principalmente como você vai resolver o problema do cliente com o teu negócio que você está abrindo. Abrir um negócio hoje é muito desafiador, é muito difícil, não é fácil abrir um negócio, mas se você tem a pesquisa, sabe quem você vai atuar, sabe quem vai estar junto com você, como você vai atuar com o teu cliente, o que você vai fazer para ele comprar.
Se você tiver tudo isso claro e de maneira profissional, com certeza isso é uma das chaves do sucesso.